encontrei alguns textos claramente declaratórios daquilo que Deus separou. Há centenas de textos sobre separação feita pelos homens. Não é o nosso caso. Jesus não disse que é para não separar o que Deus uniu. Que não é para separar o que o homem uniu. É para não separar o que Deus uniu. O que existe de gente defendendo casamentos feitos pelo diabo. Casamentos feitos pelo homem. Casamentos feitos por padrinhos. Casamentos feitos por dinheiro. Querendo que Deus confirme algo que ele não firmou. Confirmar é firmar a segunda vez. Mas não é o assunto. Bom, vamos ver a primeira grande separação que Deus fez na Bíblia. E nós não podemos unir o que Deus separou. Gênesis capítulo 1, versículo de número 4. O fato de estarmos lendo agora Gênesis capítulo 1, versículo 4, sugere o quê? Que essa ideia de separação é antiga, que essa ideia de separação ela é anterior a muitíssimas outras grandes decisões de Deus. Gênesis 4 diz assim: e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Eu venho esta noite dizer a esses milhares de pessoas que nos ouvem aqui, ali, além, que nós precisamos ser cuidadosos. Há uma pressão do inferno sobre nós para que nós misturemos a luz com as trevas, mas Deus disse: não pode unir, porque eu separei. Isso é extremamente abrangente. Nós não podemos unir a luz da sabedoria com as trevas da ignorância. Nós não podemos unir a luz da verdade com as trevas da mentira e do erro. Nós não podemos unir a luz da santidade com as trevas das abominações. Caia sobre nós nesta tarde um temor profundo de Deus e um respeito pela atitude dele em separar a luz das trevas, e não vamos permitir que a luz volte a se unir às trevas jamais, porque Deus, desde Gênesis 4, separou a luz das trevas e hão de estar separadas por toda a eternidade. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos à segunda separação feita por Deus. Vamos para Gênesis. Vamos para o capítulo 1. No ato da criação, Deus estava querendo e separando. Você não tem que esperar que a pessoa tenha um ano de crente para começar a fazer uma disciplina de consagração. Ele tem que ser separado no ato da criação, da nova criação. Você não tem que pôr um regime de hibernação em alguém que está vindo para Cristo. Esperar um pouquinho, está muito verde, está muito fresquinho. Mais tarde a gente ensina os princípios fundamentais. Vai ser treva no meio da luz, porque não será luz no meio das trevas. Gênesis capítulo 1, versículo de número 6, diz assim: e disse Deus, haja uma expansão. Essa palavra expansão, dependendo da versão bíblica que você possua, pode ser expansão, pode ser espaço, pode ser firmamento. Muitas Bíblias estão usando firmamento. Não vamos discutir esta terminologia. Haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Essa é uma dificuldade que nós temos. Quando as coisas são muito parecidas, nós não as separamos. Mas é preciso discernimento espiritual para ver que certas coisas parecidas são muito diferentes. E há que separá-las.
Não é verdade que se deva aceitar na igreja qualquer música, porque música é de Deus. Dizer que música é de Deus não é verdade. Música de Deus é música divina. Música mundana não é música de Deus. Música do diabo não é música de Deus. Música da carne não é música de Deus. Música de Deus é música das águas que estão acima da expansão. Não me parece acertado que a pretexto de querermos evangelizar os pecadores, tenhamos um bloco de carnaval evangélico. Isso é unir o que Deus separou. Jesus disse: o que Deus uniu, não separa. Verdade explícita. O que Deus separou, não una. Verdade implícita. Gênesis capítulo 1, versículo 7. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo e as águas que estavam acima. Líderes da obra de Deus deste Brasil, homens e mulheres que têm vindo aqui a esta Eslovéquia na esperança de receber de Deus, não dos homens, de Deus, através dos homens, claro, receber de Deus orientação, diretriz. Não esqueçamos de uma coisa: águas que são de cima não são águas que estão embaixo. Nós precisamos manter a nossa visão espiritual nítida e transparente, para que nunca percamos de vista a linha divisória que está separando as águas de cima das águas de baixo. As águas de cima, quando vêm para baixo, se tornam em dilúvio e são destruidoras. Elas não são destruidoras enquanto estão em cima, se tornam destruidoras depois que deixam de estar em cima para estar embaixo. E as águas que estão embaixo, pelo processo de evaporação, elas vão subir, mas só subirão se forem evaporadas. E ainda a água querendo subir sem haver sido evaporada. E no processo de evaporação, sobe a água, mas não sobe a lama. O perigo de unir coisas que possuem dimensões distintas e agrupá-las como se fossem na mesma classe. Livro de Juízes, está escrito que Axa foi interpelada por Otniel, seu querido esposo, porque o pai dela havia dado a eles em herança uma terra, por causa do ato heróico de Otniel. E disse: minha filha, fala com teu pai. Porque a gente tem fonte aqui, mas nós só temos fonte embaixo, só fonte de baixo. E não está certo. E resumindo, diz a Bíblia que Axa foi lá e disse: meu pai, não estamos satisfeitos. As fontes de baixo, quando ocorre seca, elas se esgotam. Mas as fontes de cima, elas não se esgotam. E diz a Bíblia que eles receberam de novo um brinde, um bônus, uma doação de Caleb. E aí sim, aí tiveram fontes superiores e fontes inferiores. Vá para a escola, estude o que você quiser, gradue-se da maneira que puder, empreenda todos os seus esforços. Agora, não ponha no púlpito água de baixo como se fosse água de cima. Esse povo que veio aqui não veio por causa das águas de baixo, ele veio por causa das águas de cima.
de Deus é algo maravilhoso, mas inspiração não é tudo para se ministrar a palavra. Esse livro que está conosco, para ele ser escrito, redigido, composto, ele precisou de 3 elementos: inspiração, revelação e iluminação. Normalmente nós gostamos da inspiração, porque a inspiração ela é audível, ela é perceptível. A inspiração. Todo mundo gosta de pregador inspirado, mas que adianta ouvir alguém inspirado se não é iluminado? E quanto tempo vai durar uma mensagem inspirada e iluminada se não é revelada? Águas de cima e águas de baixo. Todos nós estamos enxergando tudo aqui, porque está claro. É um ambiente aqui que está claro. Agora, se escurecer, se chegar à noite e apagar todas as luzes, nós não enxergaremos nada. E não precisa haver nenhum cego aqui, nenhum deficiente visual para não se enxergar nada. É que existem trevas por dentro e trevas por fora. Para o cego, tudo está escuro. Para o que tem bons olhos, tudo está claro. E só bons olhos é que discernem as águas debaixo das águas que estão em cima. Agora, quantos quilômetros mede o firmamento? Nem a ciência diz. E só não diz porque não sabe. Ele só não sabe porque Deus não vai passar isso para eles. E esta é a nossa luta. Há dias que parece que essa expansão tem apenas meio metro. E rapidamente nós conseguimos absorver o que Deus tem para nós. Mas às vezes parece que tem 200 quilômetros. E fica difícil chegar. Uma mensagem nós podemos esboçar em 15 minutos. Mas outras há que duram 6 meses. Depende do tamanho do firmamento. Depende do tamanho da expansão que nós tenhamos que romper. Agora, quanto mais longa é a jornada para alcançar as águas de cima, maior é o efeito salutar da obra que Deus faz. Porque tudo aquilo que não custa nada, não vale nada, não merece nada. Mas tudo aquilo que vale alguma coisa, nós sempre daremos a ela o devido valor, porque seu preço é valioso. Por isso se diz precioso, ou seja, de alto preço. Gênesis 1:14. Gênesis 1:14 diz: E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. Desde o 14º versículo da Bíblia, e tem mais de 31 mil. Desde o 14º versículo da Bíblia, Deus está dizendo: por favor, dia é dia, e noite é noite. Noite é noite, e dia é dia. O melhor luar que exista não faz da noite um dia. Porque Deus separou o dia da noite. Mas também o eclipse mais forte que haja não faz do dia uma noite, porque Deus separou o dia da noite. O novo nascimento significa, na linguagem bíblica, a introdução de um novo dia. E esta é uma causa muito difícil, muito torturante para todos nós, pastores, líderes, obreiros, homens e mulheres que estão fazendo alguma coisa da obra de Deus. Convencer as pessoas que chegam na igreja de que elas não estão mais na noite, elas estão no dia. A Bíblia diz que os que se embebedam-se de noite. Está escrito, foi Paulo que escreveu aos Tessalonicenses. Pastor Silas saberia exatamente capítulo e versículo. Mas os que se embebedam-se de noite, porque embriaguez é próprio da noite. Nós, como líderes, não podemos nos embriagar, porque nós não estamos na noite, nós estamos no dia. E Deus fez separação entre o dia e a noite. Cuidado para você não se embriagar com elogios.
Existem pessoas que estão perdendo o seu ministério pela embriaguez com elogios. Elas captam elogios, elas criam elogios, elas provocam elogios. Você sabe como é que se deve tratar com elogios? Aprendendo com Jesus. Chegou um cidadão lá, disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. E ninguém faz estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Se você quer ter vitória sobre o elogio, ignore-o. Alô? Se você quer ter vitória sobre o elogio e não se embriagar com ele, ignore-o. Sabe como é que já disse? Obrigado, Senhor Nicodemos, você está certo. Eu sou rabi, eu sou vindo. Jesus nem tomou conhecimento do elogio. É o seguinte, meu amigo, você tem que nascer de novo, rapaz. O elogio pode não produzir uma queda, mas a reação ao elogio pode produzir uma queda. E quando nós nos embriagamos com isto, nós não somos mais do dia, nós somos da noite. E uma verdade implícita, o que Deus separou. Não junte. A outra vez que vieram elogiar Jesus, ele já reagiu de outra maneira. Bom mestre, que farei para dar a vida eterna? A este Jesus respondeu. Mas Jesus respondeu com uma pergunta. E quem elogia não quer ouvir perguntas. Porque cebosamente eles querem ser tratados como grandes. E Jesus disse: por que me chamas bom? Se o elogio fosse verdadeiro, ele teria dito: não, mas todo mundo na terra sabe que o Senhor é bom. Mas como era elogio oco e moco, por que me chamas bom? Agora, interessante, que Jesus não desprezou o elogio como um todo, mas ele pôs as coisas no seu devido lugar. Quando Jesus esteve aqui na terra, e eu vou falar isto assim muito piedosamente, Jesus tinha dois prazeres muito especiais. Sabe o que é? Coisas que a gente tem. Jesus era um homem. Jesus tinha dois prazeres muito especiais. Quem quisesse conseguir alguma coisa com Jesus, era só tocar nessa tecla, Jesus. Uma era chamar Jesus de filho de Davi. O camarada podia ser cego, podia estar lá do outro lado da estrada. Lá naquele mundo que ninguém escuta nada. Jesus, filho de Davi. Jesus, manda chamar. O que é isso, velho? Ele amava ser chamado filho de Davi. A outra coisa que Jesus possuía nessa sua psicologia fantástica, ele gostava de ser chamado de mestre. Chamava Jesus de mestre. Senta aqui, rapaz, vamos conversar. Bom mestre. Aí Jesus disse assim: por que me chamas bom? Jesus não questionou o mestre, questionou o bom. E se você me pergunta por que Jesus gostava de ser chamado, eu penso que é um direito seu recordar isto. Parto do pressuposto de que todos sabem. É que Jesus sabia que só dispunha de 3 anos para ser chamado de filho de Davi e de mestre. Ele só fantasia: me chama de mestre, me chama. Você fez vir, porque é só aqui. Lá no céu, ele nunca será chamado de filho de Davi, porque Davi lá não é um rei, é um súdito como nós. E outra razão é porque ninguém o chamará de mestre. Nenhum, jamais, por toda a terra. Mestre, que mestre? Só existe mestre onde existe ignorância. O céu não é o caso, portanto.